Oi, pessoal. Hoje também vamos ler as palavras de Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafeterás com betume por dentro e por fora. Quando a gente vê na Bíblia em inglês, fala que essa arca é ark. Na Bíblia coreana está escrito arca, mas no inglês está diferente o sentido. Então, a arca, na Bíblia em inglês, tem outra parte também que diz. Então, no livro de Êxodo, quando aquele cesto de betume que os pais de Moisés fizeram para colocar Moisés nele e jogar dentro do rio, também se chama ark em inglês. E no livro de Êxodo 25 tem outra arca. Então, na Bíblia coreana, a arca é a arca do propiciatório, né? Mas em inglês também, em coreano é porque, mas em inglês está ark de novo. Mas em coreano, essa arca do dilúvio de Noé, o cesto de junco também, e a arca do templo também, os três tudo é ark. Mas o que é importante da arca? Depois que fez... Então, na Bíblia diz que depois que eles fizeram a arca, eles tinham que colocar betume por dentro e por fora, calafetar. E essa arca foi feita com o quê? Com tábuas de cipreste. Então, colocando uma tábua de madeira com a outra, então cria espaço entre elas. E quando a gente vê esses barcos de madeira, eles são feitos com madeira bem grudadinho um no outro, né, a tábua, mas sempre tem aquele buraquinho que fica. Mas esse barco, mesmo quando tiver esses buraquinhos, mesmo quando ele fica em cima da água, então essa madeira, ela vai sugando, ela vai absorvendo a água e ela vai inchando e aí vai deformando e aí vai tirando aquele espacinho, né, entre as madeiras. Mas diz aqui, depois que eles fizeram a arca de tábua de cipreste, então nesses pequenos espaços que sobram, tinham que colocar betume. E no cesto de junco que colocaram Moisés, também nele colocaram betume por dentro e por fora. E quando a gente vê a arca, a arca que está em Êxodo 25, está falando que tem que colocar sangue nessa arca. Tanto a arca do dilúvio de Noé, como o cesto de junco, que é a arca, né, do Moisés, ou também a arca que está escrito em Êxodo 25, tudo isso se representa o sangue de Jesus Cristo. Depois que a arca foi feita de tábuas de cipreste, está escrito: calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, com certeza, eles fazem esse betume para não entrar água nem por dentro e nem por fora. Então, também tem outro significado. Então, o Noé, enquanto ele estava na arca, ele podia ter medo. Se entrar água na arca?
porque o comprimento era 300 côvados, então é mais ou menos 150 metros. E também é de 50 côvados, né? E de 30 côvados a altura. E quando essa arca de 150 metros boiasse na água, então é muita água assim, né? Que é uma arca muito grande que ia estar boiando. E pela força do homem não tem como segurar essa arca. E quando esse dilúvio, essa pressão de água tão forte viesse sobre a arca, então a maioria das coisas elas acabam se afundando na água. E para parar com a pressão de água, tinha que ter betume nela. E o Noé, estando dentro da arca, o que ele viu? Quando Noé estivesse dentro da arca, ele veria o betume e pensaria, tem betume, então a água não vai entrar na arca. E está escrito que betume tinha que estar passado por dentro e por fora. Esse betume que está por fora é o que Deus vê. Deus vendo aquele betume por fora, Deus ficaria descansado. Não vai entrar água para a arca. E o Noé vendo esse betume por dentro, ele ficava descansado que a água não entraria ali na arca. Então, o sangue de Jesus Cristo, é verdade que ele lava o nosso pecado. Então, o nosso pecado ser perdoado e acreditar que o nosso pecado foi lavado são coisas diferentes. Então, o que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deixou o seu Filho unigênito morrer por nós. Mas todo aquele que crê nele. O sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele perdoou o nosso pecado na cruz. E perdoar esse pecado, Deus viu que Jesus perdoou nossos pecados. Então, aos olhos de Deus, o sangue de Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados. E assim, Deus fala que nós somos justos. Nós falamos que Jesus Cristo lava os nossos pecados, mas tem muitas pessoas que não se atrevem a dizer que não tem mais pecado, que são justas. Por que não podem dizer que são justas? Porque não conhecem exatamente o poder do sangue. Então, antes de Jesus Cristo morrer na cruz, Deus já falou que Davi era justo. Davi adulterou com outra mulher, matou o marido dela, cometeu esses pecados terríveis. Mas por que Deus o chamou de justo? Porque quando Davi adulterou com a esposa de Urias, Jesus Cristo nem tinha nascido nesse mundo ainda. Mas porque Deus é aquele que vive no mundo eterno. No mundo de Deus, o passado ou o futuro não existem. Somente na eternidade existe o presente. Mas, porque Deus já sabia a vontade de Deus, que Jesus seria crucificado depois de milhares de anos. Então, Jesus ainda não tinha vindo, mas na eternidade, Deus já sabia que ele ia vir. E porque Jesus ainda não havia sido crucificado, mas ele acreditava piamente que Jesus seria crucificado.
E por isso que aos olhos de Deus, por mais que Davi tivesse cometido o pecado com a esposa de Urias, ele era justo. Porque ele tinha certeza que Jesus seria crucificado na cruz, cumprindo a justiça de Deus. Então, por isso, aos olhos de Deus, Davi era justo. Então, aos olhos de Deus, não somente Davi, mas vocês e eu somos justos. E acreditar nisso é aceitar esse fato no meu coração. Embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz pelos meus pecados, mas quando esse fato não é aceito no meu coração pela fé, então, mesmo que Jesus tenha sido crucificado, então o seu coração ainda não foi liberto do pecado. Então é como? Tinham 10 leprosos que estavam ajoelhados diante de Jesus pedindo compaixão. E Jesus falou o que para esses leprosos? Vai e mostra-te ao sacerdote. E quando quando Jesus falou isso, eles já estavam curados. Mas, aos olhos dos leprosos, enquanto eles estavam indo, que eles descobriram que estavam curados. Então, assim como estrelas de 2000 anos-luz existem lá no céu, mas antes dessa estrela alcançar a Terra, as pessoas não podem enxergar essa estrela. Mas essa estrela, quando a gente vê ela brilhando no céu, na verdade, naquele momento, o ser humano pode descobrir que existe essa estrela. Mas, até antes dessa existência, diante dos nossos olhos, essa estrela existir, ela, na verdade, já existia. Então, ela somente está brilhando diante dos nossos olhos agora. Da mesma forma, a gente recebeu o perdão do pecado, é a mesma coisa. Mesmo a gente não vendo aquela luz da estrela, porque ela não está no céu, mas antes da gente enxergar, ela já estava existindo. Então, no coração das pessoas, mesmo antes delas descobrirem que Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados no seu coração, na verdade, Jesus Cristo já perdoou. Assim como tem pessoas que conseguem enxergar aquela luz, mas tem pessoas que não conseguem enxergar a luz, dessa mesma forma, o sangue de Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. E agora, pela fé, essa fé entra no meu coração e eu percebo, meus pecados foram perdoados, eu sou justo. Mas as pessoas que pela fé ainda não conseguiram receber isso no coração, ainda dizem o quê? Eu sou pecador. Então, embora Jesus Cristo tenha perdoado perfeitamente os nossos pecados, mas no coração das pessoas que ainda não perceberam que seus pecados foram perdoados, ainda estão no pecado. Primeira coisa, Deus teve que, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, perdoar os nossos pecados. E Ele não só perdoou os nossos pecados, mas Ele também tinha que fazer a gente perceber isso. Esse é o trabalho que o sangue de Jesus Cristo faz. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, o sangue ser derramado significa que o salário do pecado foi pago. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Isso é um fato. Então, quando a gente enxerga com os nossos próprios olhos, os nossos pecados não desapareceram. Tem pessoas que enxergam com seus olhos que ainda são pecadores. E depois que o seu filho foi crucificado na cruz, depois que Deus viu isso, Deus nunca pensou que tinha sobrado pecado em nós.
Depois que o sangue de Jesus Cristo perdoou os nossos pecados na cruz, aos olhos de Deus, o pecado de todas as pessoas foi lavado. Por isso, Deus continuamente fala que eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele chama a gente de justo. Quando a gente vê em 1 Coríntios capítulo 6, está falando, mas vós fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes... Nós fomos santificados. Quando nós pensamos, quando Deus pensa, Ele vê que nós fomos justificados, que o sangue de Jesus Cristo na cruz nos justificou, nos santificou e nos purificou. Mas a nossa tolice encobriu o nosso coração. E por isso, por esse fato é que esse perdão do pecado não alcança o meu coração. E nós não podemos perceber esse poder da cruz. É por isso que ainda o seu coração permanece no pecado. Então, por mais que Jesus Cristo perdoe os nossos pecados, a gente ainda não está livre do pecado no nosso coração. Então, primeiro, Deus faz o trabalho de perdoar nosso pecado, e segundo, Ele faz a gente perceber que o pecado foi perdoado. Então, por isso que Ele falou, calafetarás com betume por dentro e por fora. O betume por fora é para Deus ver. E quando Deus vê aquele betume por fora, Deus vai ver, você é justo. Mas aquele betume que foi calafetado por dentro é para a família de Noé e Noé verem. Foi calafetado com betume por dentro. A água não vai entrar. Tá limpo. Eles podem ter esse coração. Eu não posso dizer em palavras quão precioso e incrível é isso. E agora Deus já completou todo o trabalho de perdoar nosso pecado. Jesus na cruz, Ele acabou todo o trabalho de perdoar nosso pecado. Então não existe nada que a gente possa fazer pelo nosso pecado, porque na cruz Ele acabou tudo perfeitamente, lavando os nossos pecados. Mas agora tem ainda um trabalho para Deus fazer. Ele tem aquele trabalho de fazer a gente perceber que o nosso pecado foi perdoado na cruz. E para isso, para lavar o nosso pecado, Deus teve que enviar seu Filho Jesus. E para fazer a gente perceber que nosso pecado foi perdoado, Ele enviou bastante servos. Nesses 66 livros da Bíblia, esses 66 livros da Bíblia não foram feitos para perdoar nosso pecado. Esses 66 livros da Bíblia é para a gente perceber que o nosso pecado foi perdoado. Conforme a palavra da promessa de Deus, Deus mandou Jesus Cristo para essa terra. E Jesus Cristo veio e foi crucificado na cruz. E Ele acabou todo o trabalho de perdoar todo o nosso pecado. E depois que Jesus Cristo acabou perfeitamente o perdão do nosso pecado, Ele ressuscitou do túmulo. E agora Ele está sentado naquele glorioso céu, esperando por nós. Agora Jesus, Ele fez todas as coisas perfeitamente, mas Satanás continuamente nos engana e ele faz a gente ter o sentimento de que ainda temos pecado. Por isso, através do Espírito Santo, através dessa Bíblia, esse fato de que Jesus Cristo já perdoou e lavou os nossos pecados, ele faz com que a gente perceba isso.
Então, se a gente acreditar mais no meu pensamento do que na palavra de Deus, então eu vou dizer que eu sou justo, eu sou pecador, mas se eu acreditar mais na palavra de Deus do que no meu pensamento, eu vou dizer que eu sou justo. Então, mais do que julgamento do homem, se você acreditar na palavra de Deus, eu sinto que eu sou justo, eu sinto que eu sou pecador, independente disso. O que diz a palavra de Deus? Isso é importante. Por isso, quando a gente vê a palavra de Deus nos 66 livros da Bíblia, em todas as partes a gente pode perceber que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para perdoar o nosso pecado. Essa é uma verdade incrível. É algo surpreendente, precioso. Essa é a maior coisa que Deus fez por nós. É a cruz. O sangue derramado na cruz. E esse sangue é a prova de que todos os nossos pecados foram perdoados. Mas Satanás continuamente fica empurrando a gente para confusão. O seu pecado foi perdoado, mas você ainda tem pecado. Então Satanás engana o ser humano dessa forma e o ser humano insensatamente é enganado. Por isso, eu quero falar isso para vocês. Por mais que vocês sejam inteligentes, não existe alguém que seja tão inteligente quanto Deus. Por mais que você tenha muita capacidade, tenha muita sabedoria, não existe alguém mais perfeito e sábio do que Deus. Deus é mais sábio do que eu. Deus, ele tem muito mais sabedoria do que eu. Independente de como é o meu julgamento, mas você tem que aceitar essa palavra de Deus. Independente de eu sentir que eu sou justo ou pecador, não tendo importância nenhuma com isso, o que Deus fala olhando para mim? Nós temos que descobrir isso. Nos 66 livros da Bíblia, Deus falou em vários lugares. Pela morte de Jesus Cristo na cruz, ele falou que todos os nossos pecados foram perdoados. Agora Deus já não se lembra mais dos nossos pecados. Não existe mais nada que nós possamos fazer pelo nosso pecado. Tudo que a gente podia fazer pelo pecado acabou na cruz. Eu escutei essa palavra, tem vezes que eu escutando, lendo essa palavra, eu fico muito emocionado. Mas, hoje em dia, muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas parecem que acreditam em Deus, mas elas não aceitam a palavra de Deus no seu coração. O nosso próprio pensamento não pode nos libertar do pecado. Se a gente fica preso dentro do nosso pensamento, a gente não pode se libertar do pecado. Assim como uma pessoa que está se afogando na água não pode se libertar sozinha da água, alguém tem que vir e salvá-la da água. Assim também, a nossa sabedoria, nosso conhecimento não tem poder para nos libertar do pecado. Se a sabedoria e o entendimento de Jesus entrar em nós, e essa sabedoria de entendimento de Jesus vai nos colocar no mundo que a gente jamais imaginou. E a gente vai poder perceber no nosso coração de que o nosso pecado foi perdoado. E assim a gente vai poder perceber isso. Pelo sangue de Jesus Cristo acabou o meu julgamento do pecado. Aquele sangue derramado na cruz é a prova de que o julgamento do meu pecado acabou.
Então, todos os meus pecados já foram cuidados. Agora não tenho mais pecado. E agora, todo o julgamento do meu pecado já acabou perfeitamente na cruz. Eu não tenho nada que eu precise fazer pelo meu pecado. Se vocês receberem a condução do Espírito Santo, você vai perceber esse fato. E assim, no seu coração, você vai ter a verdadeira liberdade do pecado. Então, na história da Arca de Noé também, para explicar sobre a nossa salvação também, Deus utilizou essa palavra betume. Deus, olhando aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, Ele sabia que todo o nosso pecado já havia acabado. Ele sabia que não havia mais nenhuma punição pelo nosso pecado, porque acabou tudo na cruz. E porque acabou toda a punição na cruz pelos nossos pecados, por isso Ele nos chama de justo. Assim como Deus fez conosco, nós também, olhando para a cruz de Jesus Cristo, acabou o julgamento pelo pecado. Acabou a maldição olhando para o sangue de Jesus Cristo. Ah, meus pecados acabaram. Ah, acabou o julgamento pelos meus pecados. Acabou a minha maldição. Agora, por mais que venha o julgamento, mas o meu pecado foram perdoados, então agora ele não vai poder mais me prejudicar. O que isso significa? Olhando para o betume da arca. Mesmo que tenham águas turbulentas, tem muita água forte, mas enquanto a gente tiver esse betume, nenhuma gota de água vai poder entrar na arca. Essa água não vai poder me matar. Por causa dessa água, a gente não vai se afogar. É descobrir esse incrível fato. No livro na Bíblia, através do sangue de Jesus, Jesus não só perdoou nossos pecados, mas Ele também fez o incrível trabalho de nos libertar o nosso coração do pecado. É algo tão incrível que não tenho nem como expressar em palavras. Eu louvo ao nome de Deus. Cada vez que eu falo sobre essa palavra, eu fico emocionado. Por muito tempo, antes de eu descobrir essa verdade, eu estava preso no pecado. O sangue de Jesus Cristo me salvou do pecado. E agora eu tenho liberdade. Eu sou justo. Por isso eu louvo ao Senhor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.